paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus, amém? Peço a você, igreja, que fica aí nesse vídeo até o final, não sai não desliga não, igreja, em nome de Jesus, continue assistindo, que ele é muito importante, igreja, porque eu quero falar um pouco a respeito de como eu coloquei no título, coronavírus versus fome, que a gente temos que ser o que, igreja? Caridoso. Quero falar a respeito um pouco da caridade, porque nós vemos, igreja, que as pessoas, às vezes, elas só ficam falando, coronavírus matou disso, coronavírus matou daquilo, só fala da consequência, igreja, daquilo que está acontecendo através dessa enfermidade, a questão da morte. E às vezes as pessoas, igreja, elas não olham como que a consequência também dessa enfermidade, coronavírus, tem trago também a fome. Por que coloquei, igreja, coronavírus versus fome? Caridade. Porque nós vemos, igreja, então, que essa enfermidade, ela também está trazendo essa consequência, igreja. E muitas das vezes o Senhor tem chamado também nossa atenção, não só para pedir, igreja, que o Senhor cesse a enfermidade, mas que também que Ele venha prover, igreja, sobre a vida das pessoas, o alimento, e que nós mesmos, igreja, venhamos também ser caridosos. Porque nós vemos, igreja, reportagens, a qual as pessoas, igreja, estão fazendo filas para se alimentar, igreja, de um macarrão, uma massa de tomate, um pacote de biscoito. E será que nós, na igreja, estamos sendo caridosos? Talvez você pense, pastor, mas eu não tenho nem para mim. Mas você também, igreja, tem que entender uma coisa, que às vezes há pessoas que estão passando momentos piores do que o seu, e às vezes nós pensamos assim, eu estou passando uma luta tremenda, nossa, que batalha. Mas às vezes tem pessoas, igreja, que estão pior do que a gente. E às vezes nós não glorificamos a Deus porque nós temos, igreja, o pão da manhã, porque nós temos talvez o arroz com feijão para comer, porque muitas igrejas são as reportagens que estão passando, se você ligar sua televisão agora, de pessoas que estão morrendo de fome. Eu quero, igreja, incentivar você, igreja, a ser uma pessoa caridosa. Uma pessoa, igreja, que também ajude o seu próximo, porque isso você está mostrando um amor para o seu próximo. Mostrando, igreja, que você ama ele também, através da atitude. Talvez você não tenha muito, igreja, tem pouco, mas ajuda o seu irmão, igreja. Aí talvez você pergunte, pastor, você é assim? Sim, igreja, naquilo que eu posso, eu sempre ajudo, igreja. Eu não estou aqui para falar que eu sou melhor do que ninguém, e nem querer mostrar as obras que eu faço, porque a palavra do Senhor fala que aquilo que é oculto, Ele vai nos recompensar em secreto. Então eu estou falando para você, igreja, fazer algo, mostrar que você está fazendo. Não, igreja, estou falando para você ser caridoso, amar. Porque às vezes nós oramos, Senhor, cura. Mas às vezes, igreja, tem mais pessoas morrendo de fome do que com a própria doença do coronavírus. E as pessoas não estão enxergando isso. Pessoas passando dificuldade, às vezes perto da gente, a gente não ajuda. E isso entristece o coração do Senhor. E o Senhor tem chamado a minha atenção para que eu também seja um pouco mais caridoso, igreja. Que eu ajude mais o meu próximo. Que eu ajude o meu irmão que está tendo uma necessidade maior do que a minha. Porque a palavra de Deus também nos diz em Tiago, capítulo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, igreja, aquela pessoa que sabe fazer o bem, mas ela não faz, igreja, ela comete o pecado. Porque ela sabe que ela pode fazer algo por aquela pessoa, ela sabe que ela pode doar algo por aquela pessoa e não faz. Sabe aquela cesta básica que às vezes a prefeitura tem dado para muitas pessoas? Talvez, igreja, você recebe, o seu próximo não. Sabe, igreja, aquele auxílio que já foi liberado? Às vezes tem pessoas que recebem, você recebe, talvez seu irmão não. E muitas vezes nós damos glória, aleluia, porque recebeu, mas não pensamos, igreja, naquele que às vezes nós podemos ajudar com óleo, com um pacote de arroz, com feijão, com biscoito. Nós queremos pensar em nós mesmos. E a palavra de Deus diz, igreja, no livro de Mateus, capítulo 25, igreja, que ele vai falar naquele grande dia que para os justos ele dizerá assim: tivesse fome, me deste de comer, tivesse sede, me deste de beber, tivesse preso, iresse me visitar, tivesse então frio, me deste de vestir. Aí os discípulos perguntam, mas quando, Pai, será isso? Quando um desses pequeninos se fizesse a mim. Mas aqueles que são os ímpios, ou seja, os injustos, então dirá também aos que estiver à sua esquerda, lançai o fogo. Por quê? Porque tivesse fome, não fosse me alimentar, sede, não me desse de beber. Eu sei, igreja, que às vezes está difícil para todo mundo, mas eu quero que você lembre de uma coisa. Sempre vai ter alguém que está pior do que você, passando dificuldades maiores do que você, maiores do que a minha. Estou aqui hoje deixando essa mensagem para você.
Eu não gosto muito de entrar, igreja, nesse tipo de mensagem, mas Deus pediu para mim gravar essa mensagem, igreja, a respeito da caridade. Porque isso também, igreja, que está passando nesse momento, o que está acontecendo no momento de hoje, é para Deus também conhecer o coração daqueles que realmente, igreja, amam o seu próximo. Porque muitos dizem que são cristãos e não fazem nada por aquele, igreja, que não tem nada. Porque também você, igreja, não tem que ajudar aquele que pega aquilo que você tem e troca em outras coisas que não são agradáveis. Mas sim aqueles que realmente necessitam. E você sabe, igreja, que essa pessoa que você conhece necessita. E muitas vezes nós não ajudamos. E isso, igreja, Deus também tem visto. Fome, coronavírus, caridade. Que Deus te abençoe, igreja, grandemente, podendo compartilhar essa mensagem, igreja, com mais pessoas. Incentiva o seu irmão, igreja, seu familiar, a sua criança, a sua família, a ser também caridoso, igreja. Porque às vezes nós pensamos só na cura do coronavírus, mas não pensamos nas consequências do que esse vírus, igreja, tem trago na vida de muitas pessoas. E isso, igreja, eu quero dizer para você nesse momento. Seja caridoso. Podendo, ajude, igreja. Porque a palavra do Senhor fala que a pessoa podendo não ajuda, ela comete o pecado. Os pecadores, igreja, não entram no reino dos céus. É tempo de nós termos fé, mas também temos obras. Que Deus te abençoe, igreja, grandemente. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.